Eu quero te ouvir sobre esta confusão toda e a sangria do setor bancário. Qual é o medo do investidor e por que o investidor puniu as ações de bancos nesta terça-feira? Boa tarde. Bom, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre esse tema complexo, né? Um tema super delicado e polêmico que dominou as manchetes no pregão de hoje e de ontem também, Sim. né? E é só que acho que ontem a precificação ela não foi inteiramente feita, né? Desse tema. E hoje o que eu vejo, na minha opinião, é um exagero na correção para baixo, né? Por quê? Então vou dar alguns passos atrás para falar do que o cenário era, como ele ficou depois da decisão do ministro Flávio Dino e o que esperar para frente, né? Então, quando a gente teve a aplicação da Lei Magnitsky, foi bem claro, né, que estava restrito ao escopo dos ativos detidos pelo ministro Alexandre de Moraes em jurisdição americana, né, em território americano. Então, todo e qualquer banco ou instituição financeira, seja lá de qual origem for, que tiver operações nos Estados Unidos e que tenha como cliente o ministro Alexandre de Moraes, estaria obrigado, né, a fazer o bloqueio de transações financeiras, o bloqueio de contas, ativos, etc. Né? Isso era um ponto já relativamente pacificado, né, e sobre o qual não tinha muita dúvida jurídica. Agora, a grande dúvida era sobre instituições brasileiras que tenham uma operação também nos Estados Unidos, né, e que tenham o ministro Alexandre de Moraes como cliente. Né? Os ativos dele aqui, as contas correntes dele, né, as transações dele aqui no Brasil deveriam estar sujeitas também às sanções da Lei Magnitsky ou não? E foi essa a dúvida, né, que o ministro Flávio Dino tirou hoje, né? Então, segundo o entendimento do STF, né, essa sanção não deveria atingir ativos brasileiros, né? Ele até coloca nas seguintes palavras, né? Acordos jurídicos firmados em território brasileiro, pessoas físicas por atos praticados em território brasileiro e empresas com operações em solo brasileiro, né? Essa terminologia. Então, foi pacificado esse ponto. Agora, por outro lado, você teve aí uma manifestação do governo Trump de que, no sentido de ameaçar sanções, né, para as instituições financeiras brasileiras que não realizassem o bloqueio em território brasileiro também, ou seja, desafiando, né, o cumprimento pelas instituições financeiras da norma, né, da decisão do seu próprio Supremo Tribunal Federal. Então, isso coloca, de certa forma, né, as instituições financeiras, notadamente seus departamentos jurídicos, né, que devem estar certamente debruçados sobre o tema, numa encruzilhada. Por um lado, eu posso cumprir a decisão da minha Suprema Corte aqui e seguir toda a legislação brasileira, mas, por outro lado, isso vai me colocar em não conformidade com a intenção do governo Trump. E por que eu estou chamando aqui de intenção? Porque até agora, a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre, ela se restringiu ao escopo dos ativos dele nos Estados Unidos. A interpretação dessa lei, né, ela pode dar margem para que ela seja aplicada também no sentido de bloqueio em outras jurisdições, né, como seria essa intenção do governo Trump, né? E a gente pode ver, né, talvez o governo Trump forçar uma interpretação também nesse sentido para justificar eventuais sanções às instituições brasileiras que não fizerem esse bloqueio aqui, inclusive em território brasileiro. Tá? Então, eu acho que a reação negativa no pregão de hoje reflete essa incerteza regulatória, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, essa chance de haver alguma sanção adicional. Larissa, Agora, qual é a nossa leitura? sim, Diga. pois não, por favor, qual é a leitura da Empíricos? Exatamente. A nossa leitura é que, assim, existe muito ruído em torno desse tema, né? Porque ele é um tema que tem contornos políticos, ele faz manchete, né? Mas existe também um exagero. Por quê? Primeiro lugar, né, o escopo da aplicação da Lei Magnitsky neste momento, nesse caso específico, não abrange este tema, né, decidido pelo ministro Dino, né? E segundo lugar, a maioria das operações das instituições financeiras brasileiras que têm operação nos Estados Unidos, né, o que realmente está lá, né, o saldo dos clientes que está lá,
geralmente representa uma parcela pequena, tá, do lucro desses bancos. Embora, né, mesmo as transações que sejam realizadas no Brasil, né, passem em algum momento, né, por instituições financeiras. E, assim, o caminho que vai ser seguido, né, eventualmente, se sanções forem ser aplicadas, né, ele é muito incerto e pode tomar várias formas, né, desde formas pequenas, com impacto pequeno, até um impacto muito grande. Então, assim, nossa leitura, né, teve um exagero nesse pregão, acho que o risco ele não é tão grande assim, mas ele existe, então ele precisa ser monitorado.